Olá, eu sou a doutora Tassiana Lago, otorrinolaringologista, e esse vídeo é para os meus pacientes que vão passar pela cirurgia de septoplastia. Eu vou explicar um pouquinho sobre quais são as indicações para essa cirurgia, como é feito o pré-operatório, quais são os exames que você precisa e o que esperar da consulta pré-anestésica. Depois a gente vai conversar sobre o que fazer no dia da cirurgia, explicar um pouquinho sobre como é o pós-operatório e quais são os riscos dessa cirurgia para você ficar atento nessa fase. Vem comigo! Quais são as indicações da cirurgia de septo? A principal é a dificuldade de respirar. É aquele paciente que está sempre com o mesmo lado do nariz obstruído, que respira com a boca e pode ter roncos também. Muitos desses pacientes também podem ter dores de cabeça, sangramento nasal e até sinusites de repetição. E como é a fase pré-operatória? Depois de definida a necessidade da cirurgia, passamos para os exames pré-operatórios. Em linhas gerais, são exames para avaliar se o paciente tem alguma anemia, algum problema de plaqueta, algum problema na coagulação do sangue. Se o paciente tiver algum problema de saúde, pode ser necessária a avaliação do médico especialista antes da cirurgia. Depois de realizados esses exames, a gente encaminha o paciente para uma consulta pré-anestésica. Importantíssimo que você leve todos os seus exames e medicações que você está em uso para essa consulta com o anestesista. Informe sobre tudo que toma, seja de medicamentos, vitaminas ou mesmo suplementos de academia. Informe se já teve algum problema durante alguma cirurgia anestesista ou se você tem alguma alergia a medicamento ou alimentos. Eu sempre peço que me encaminhe uma cópia dessa consulta pré-anestésica para que eu possa verificar todos esses detalhes. Muita atenção, que é na consulta pré-anestésica que é explicado os detalhes sobre o jejum antes da cirurgia. No dia da cirurgia, o que você deve fazer? Compareça no hospital, no horário informado pela secretária, geralmente ela te passa esse horário no dia anterior à cirurgia, com o jejum adequado, principalmente porque as nossas cirurgias são a maioria no período da tarde. Leve ao hospital uma muda de roupa, o papel da consulta pré-anestésica, assim como o termo de consentimento da cirurgia que foi entregue a você no momento do pedido da cirurgia aqui no consultório. O acompanhante deve ficar no hospital até pelo menos o fim da cirurgia, para receber alguma orientação mais específica ali. Antes de deixar o hospital, o paciente precisa fazer xixi, receber a receita e o atestado e comer. Já em casa, eu recomendo repouso, banho morno para frio, de preferência sentado, gelo na testa, seguir à risca as orientações constantes na receita, inclusive a respeito dos horários das medicações. É muito importante que nos 2 primeiros dias o paciente se mantenha bem hidratado, tomando bastante água e líquidos, mas não há restrições sobre o que o paciente pode comer. Alguns pacientes sentem sensibilidade nos dentes da frente e dificuldade de movimentar o lábio. Então, prefira alimentos um pouco mais macios. Nós sempre entramos em contato com o paciente entre 1 a 3 dias depois da cirurgia, para saber como é que está o andamento, se tem alguma dúvida, se a dor está sendo controlada, se é preciso fazer algum ajuste na receita e nesse momento que agendamos o retorno. Durante a primeira semana, o paciente deve ficar atento a qualquer tipo de sangramento que seja pelo nariz ou pela garganta, uma vez que esse é o principal risco dessa cirurgia. É possível o paciente apresentar febre e vômito, principalmente no primeiro dia depois da cirurgia. Qualquer episódio depois desse primeiro dia deve ser informado a mim ou a minha equipe. O paciente vai para casa com um splint nasal, que é basicamente uma talinha de silicone bem fininha com um canudinho que auxilia na respiração. Fica dentro do nariz e uma de cada lado. Nós retiramos no primeiro retorno entre 7 a 10 dias. Para ajudar na respiração, faça bastante lavagem nasal com o soro através desse caninho do splint.
É importante que você faça essa limpeza para manter o esplinte limpo, mas não soe o nariz. Boa cirurgia!